Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. E a ideia dessa aula aqui é exercitar tudo que nós aprendemos no curso até agora, as estruturas de dados, textos, tipos que a gente utiliza e principalmente funções e procedimentos. Olha só, eu tenho aqui um pequeno programinha e eu vou executar. O que nós vamos fazer nesta aula? Nós vamos programar, nós vamos criar o jogo Campo Minado. Já ouviu falar desse jogo? Teve uma época aí que ele fazia muito sucesso nos computadores, hoje ele está meio esquecido. Mas basicamente o Campo Minado é um tabuleiro onde você tem que ir abrindo as posições sem abrir nenhuma bomba. Então tem algumas bombas ocultas aqui, e aí eu preciso ir abrindo esse tabuleiro sem abrir nenhuma bomba. E aí como que eu vou fazendo isso? A primeira vez, perceba, estão todas as posições fechadas. Então a primeira vez é na tentativa e erro, é no chute. Por exemplo, olha a mensagem que nós temos aqui, digite a linha desejada. Então eu tenho aqui linhas de 0 a 9 e colunas de 0 a 9 neste tabuleiro. Eu vou então digitar linha 7, coluna 3. Então perceba que, muito azarado, eu já perdi. Você perdeu. Por quê? Linha 7, coluna 3. Eu já acertei uma bomba, que é aqui representado por um asterisco. Vamos jogar novamente. Eu vou agora digitar aqui a posição. Linha 9, coluna 5. Linha 9, coluna 5. Abriu apenas uma posição. E aí, esse jogo é um jogo de estratégia, de lógica. Por quê? Olha só. Vizinho a essa posição aqui, eu tenho a posição de cima, a posição à direita e a posição à esquerda. Esse número 1 significa que tem uma bomba na vizinhança dessa célula. Só que agora, como eu apenas abri essa posição, eu não sei ainda se essa bomba está acima, à direita ou à esquerda. Vamos tentar outra posição. Linha 6, coluna 5. Então eu vou jogar aqui agora linha 6, coluna 5. Linha 6, coluna 5. Foi essa posição aqui. Então olha só. Não tem nenhuma bomba nessa vizinhança. Aí o que acontece? Eu abro essa posição e eu mando abrir as posições vizinhas. Quem são as posições vizinhas? A posição acima, a posição abaixo, a posição à direita e a posição à esquerda. E aí olha o que acontece. Quando eu mando abrir a posição acima, ela tem uma bomba na vizinhança. Então eu abro apenas ela, eu não abro os vizinhos. Quando eu mando abrir a posição abaixo, a mesma coisa. Tem uma bomba na vizinhança. Então eu só abro ela, eu não abro os vizinhos. Quando vem para a direita, olha só, tem duas bombas vizinhas a essa posição. Pode ser acima, abaixo ou à direita. Então eu também abro apenas ela. Eu não mando abrir mais ninguém. Agora, olha quando chega à esquerda. Quando chega à esquerda, eu abro essa posição. Não tem nenhuma bomba vizinha. Então aqui eu vou utilizar um processo recursivo. Por quê? Eu vou ter que mandar abrir os 4 vizinhos a essa posição. Quando eu olho para a direita, já foi aberto. Eu não faço nada. Eu vou abrir em cima, eu vou abrir embaixo. E eu vou abrir à esquerda. Quando eu vou abrir em cima, olha só, 0 bombas vizinhas. Então, novamente, eu vou mandar abrir todos os vizinhos dessa posição aqui. E eu estou considerando vizinhos apenas 4. Imediatamente acima, abaixo, à direita e à esquerda. E aí perceba que quando eu abrir essa única posição, linha 6, coluna 5, essa posição aqui, olha só, ela veio se estendendo até aqui em cima. Abriu todo esse trecho. Por quê? Perceba, todos tinham 0 bombas na vizinhança, mas aqui não, olha só. Ele vai fazendo meio que um contorno. Perceba que aqui, que faz essa divisão entre as células fechadas e as células abertas, todas as células têm pelo menos uma bomba na vizinhança. Então esse joguinho, como eu mencionei, é um joguinho de estratégia, um joguinho de lógica. Você vai olhando esses números e aí você vai deduzindo. Essa posição é uma bomba ou não? Bom, como essa posição aqui já tem 3 vizinhos abertos e nós sabemos que ela tem uma bomba na vizinhança, eu tenho certeza que essa posição aqui é uma bomba. Bom, se essa daqui tem 2 bombas na vizinhança, acima já foi aberto, a esquerda já foi aberto, eu tenho certeza que aqui é uma bomba, então eu acabo de confirmar que aqui também é uma bomba. Quer ver? Eu vou abrir a posição 2, 4, olha o que vai acontecer. Linha 2, coluna 4. Você perdeu, porque eu acabei de abrir uma bomba. Então, é esse joguinho aqui que nós vamos
programar, que nós vamos criar hoje. E ele vai ser aí extremamente interessante para solidificar esse conhecimento de funções e procedimentos aí na sua cabeça. Vai ser muito bom para o seu aprendizado. Talvez essa aula fique muito longa, então eu ainda não decidi se eu vou dividir essa aula em partes, parte 1, parte 2, parte 3, ou se eu vou deixar essa aula aí completa, mas se eu for dividir, quando eu for postar, então eu vou identificar com parte 1, parte 2, parte 3. Vamos então partir para o nosso joguinho, para o nosso jogo Campo Minado. Eu vou criar aqui um projetinho novo. Ok, eu estou aqui agora com um novo projeto aqui no Portugal Studio chamado Campo Minado. E nós temos aqui o início e nada mais. Não se preocupe por enquanto com esses comentários. Já já eu vou explicar o que é isso aqui. Uma coisa que é extremamente importante, que eu já mencionei nas aulas anteriores e que eu vou recordar aqui agora é o seguinte. Quando você tenta resolver um problema com programação, você precisa ter muito claro na sua cabeça o que você quer fazer. Então, eu apresentei o funcionamento do jogo Campo Minado. Talvez seja interessante você rever esse funcionamento. Tem vários disponíveis na internet. Talvez seja interessante você procurar algum, jogar um pouquinho, para você entender realmente como funciona a lógica do jogo. Por quê? Se você não entender como funciona a lógica do jogo, você vai ficar perdido, você não vai saber o que você tem que fazer. Por exemplo, eu vou colocar aqui dentro alguns comentários. Eu vou colocar aqui um trecho de comentário de várias linhas. E aí eu vou escrever aqui alguns comentários. O primeiro deles, qual estrutura de dados nós vamos utilizar? Já pensou nisso? Nós vimos vetores e matrizes. Provavelmente pela apresentação do jogo que eu fiz aqui no início, você já deve estar pensando, é uma matriz. Ok. Aí nós vamos então para a nossa segunda pergunta. Qual o tipo de dado? E aí quando eu falo qual tipo de dado, eu quero dizer o seguinte. Nós vamos ter uma matriz, ok. Mas uma matriz de quê? Uma matriz de números inteiros? Uma matriz de números reais? Uma matriz de caracteres? Como que você vai representar essas informações? Porque, como você deve ter percebido ali na apresentação do jogo, olha só, para cada posição da nossa matriz a gente precisa de algumas informações. Eu preciso saber se aquela posição está aberta ou fechada, o que isso significa? Se o usuário já jogou, já abriu aquela posição ou não. Segundo, eu preciso saber se aquela posição é uma bomba ou não. E terceiro, eu preciso saber quantas bombas tem na vizinhança. Lembra que sempre aparecia um número 0, 1, 2, indicando essas informações? E aí eu te faço esse convite agora. Dê pause aqui nessa videoaula e pensa um pouquinho aí. Qual estrutura de dados que a gente vai utilizar? Realmente é uma matriz? E qual vai ser o tipo dessa matriz? Pensa um pouquinho aí antes de você continuar assistindo essa aula. Bom, eu imagino que você deve ter chegado a algumas conclusões. Uma matriz de inteiros não resolve o nosso problema, concorda? Porque cada posição da matriz vai guardar uma única informação. Eu posso ter ali um 0 e um 1 que vai indicar se a posição está aberta ou fechada. Mas como que eu vou saber se é uma bomba ou não? Quantas bombas tem na vizinhança? Perceba, um inteiro não resolve o nosso problema, concorda? Um número real, muito menos. Um caractere também não. Eu posso usar uma letra para indicar se está aberto ou fechada. O A indica que está aberto, o F indica que está fechado. Mas e o restante? É bomba, não é? Quantas bombas na vizinhança? Então, vamos agora a esse texto que eu tenho aqui em cima para apresentar para vocês como que vai ser essa nossa matriz. Lembre-se, tem várias formas de resolver o mesmo problema. Eu aqui vou fazer uma proposta. Então você aí pensando, tentando resolver esse problema, com certeza você consegue pensar algo diferente. Talvez utilizando 2 matrizes, 3 matrizes. É possível? É. Fica mais complicado? Com certeza fica mais complicado. Vai utilizar mais memória. Mas então, como que a gente pode resolver isso aqui? Lembra que nós temos o tipo de dado cadeia? Lembra da nossa cadeia? Popularmente na programação é chamado de string. É uma sequência de texto. Nós vimos o tipo cadeia. E aí nós podemos utilizar então uma cadeia, onde cada posição da nossa matriz
vai ter ali uma cadeia de caracteres. E aí vamos entender em mais detalhes isso aqui. Perceba que essa parte introdutória, essa parte inicial, é a mais importante, é a que leva mais tempo. Por quê? Se ela for mal elaborada, se a estratégia for mal elaborada, você vai escrever código e vai ter que desmanchar, porque você não vai conseguir resolver o problema. Então essa parte introdutória, não se preocupe se você gasta muito tempo pensando nessa estratégia. Na verdade, esse é o ideal. O bom programador faz isso. Ele passa mais tempo pensando, bolando a estratégia e menos tempo codificando. Porque uma vez que ele fez uma estratégia consistente, uma estratégia boa, ele rapidamente vai conseguir programar essa estratégia. Porém, se a estratégia for ruim, for insuficiente, no meio da programação ele vai sentir que falta alguma coisa, ou ele vai sentir que não é possível resolver o problema com a estratégia que ele pensou. Vamos então à nossa estratégia. Nós já chegamos à conclusão que nós teremos aqui uma matriz. E aí, como eu mencionei, a nossa matriz eu coloquei aqui de caracteres, mas se ela simplesmente for de um caractere cada posição, isso não vai ser suficiente. Já já você vai perceber por quê. Olha só, eu disse que cada posição da minha matriz eu vou ter uma cadeia de caracteres, certo? Ou uma string. E aí, para que vai servir ou como que eu vou utilizar essa string? Perceba, eu vou definir padrões. E esses padrões o programador define. Eu estou programando o campo minado, eu vou definir alguns padrões para mim. Você pode definir alguns padrões diferentes para você, desde que no final você consiga jogar o campo minado e identificar corretamente vitórias e derrotas, ok? Então eu estou definindo que na minha cadeia de caracteres, lembra que uma cadeia ela pode ser interpretada como se fosse um vetor. Então nós vamos ter o índice da posição 0, o índice da posição 1, o índice da posição 2. Então eu vou utilizar aqui a letra A maiúsculo para indicar que aquela posição está aberta e a letra F maiúsculo para indicar que ela está fechada. Então perceba que aqui eu comecei a estabelecer padrões. Então isso para o índice 0. O primeiro caractere da minha cadeia vai indicar se aquela posição está aberta ou está fechada. O índice 1, ou seja, o segundo caractere da minha cadeia. Olha que interessante. Um asterisco indica que aquela posição é uma bomba. E eu escolhi o sinal de mais. Você pode escolher o caractere que você quiser. O sinal de mais indica que não é uma bomba. Índice 2, o que eu vou colocar? O que está faltando aqui? Está faltando a quantidade de bombas que eu tenho na vizinhança. Então, o índice 2, perceba, é um caractere também, só que é um caractere numérico. Se for 0, significa que essa posição tem 0 bombas na vizinhança. Se for 1, eu tenho uma bomba na vizinhança. E assim sucessivamente, até 4. Por quê? Como eu mostrei ali na demonstração do jogo, eu estou olhando como vizinhança apenas a posição imediatamente superior, inferior à direita e à esquerda. Então perceba que eu até coloquei isso aqui, eu frisei nessas observações. São consideradas vizinhas de uma posição LC, esse LC é a abreviação de linha e coluna, apenas 4 posições, imediatamente acima, abaixo, à direita e à esquerda, ok? Então vamos a alguns exemplos para ter certeza que você entendeu a minha lógica, a minha estratégia. Perceba que eu vou ter 3 caracteres, uma letra para indicar se está aberta ou fechada, um caractere que indica se é bomba ou se não é bomba, e a quantidade de bombas vizinhas. Então, olha alguns exemplos. O que eu vou ter na minha matriz? Cada posição da minha matriz vai ter uma cadeia desse tipo aqui, olha só. Por exemplo, essa posição, olha, ela está fechada, ela não é uma bomba, eu não tenho aqui um asterisco, mas ela possui uma bomba na vizinhança. Este segundo exemplo, perceba, essa posição ela está aberta, também não é uma bomba, eu tenho aqui o sinalzinho de mais, e ela possui 2 bombas na vizinhança. Olha o terceiro exemplo, ela está fechada, ela é uma bomba, e nesse caso aqui eu tenho 0. Não faz diferença eu saber quantas bombas tem na vizinhança, porque se o jogador em algum momento abrir essa posição, automaticamente o jogo é finalizado, ele perdeu, ele não pode abrir nenhuma posição que é uma bomba. Ok? Então, olha só, eu resolvi o problema de identificação das situações do jogo. Quando que está aberta ou fechada?
quantas bombas eu tenho na vizinhança, quando é bomba e quando não é. Eu resolvi o problema então definindo que eu vou utilizar uma matriz de caracteres. Vamos criar a nossa matriz então? Eu vou tirar esse comentário daqui, eu não vou precisar dele agora. E aí vamos fazer cada etapa bem devagar para você entender o que a gente está fazendo. Vamos lá, lembrar os conceitos que nós estudamos. Se eu criar essa matriz aqui dentro, qual o impacto de criar essa matriz aqui dentro? Bom, se eu criar essa matriz aqui, eu vou ter que ficar passando essa matriz como referência, como um parâmetro para toda função e procedimento que for utilizar essa matriz, certo? Então, isso pode ser um pouquinho complicado, uma vez que a gente vai trabalhar muito com essa matriz. Então, olha o que eu vou fazer. Perceba que agora eu estou fora do meu procedimento início. Eu vou criar aqui a minha matriz. Qual vai ser o tipo dessa matriz? Cadeia. Eu vou chamar essa matriz de tabuleiro. E aí eu preciso definir aqui um tamanho para esse nosso tabuleiro. Eu vou colocar 10 linhas e 10 colunas. Quais são os índices válidos para eu acessar essas linhas e colunas? De 0 a 9, ok? Lembre-se sempre que tanto vetor quanto matriz, o primeiro índice válido é o índice 0. Agora, olha o que eu preciso fazer. A primeira coisa que eu preciso fazer é preencher esse meu tabuleiro. Eu não posso sair jogando. Por quê? Qual posição é uma bomba? Qual posição não é bomba? Qual está aberta? Qual está fechada? Eu preciso inicializar esse meu tabuleiro. Então, a primeira função que a gente vai fazer aqui é a função para inicializar o nosso tabuleiro. E aí, na verdade, não vai ser uma função, vai ser um procedimento. Por quê? Eu basicamente preciso inicializar o tabuleiro, mais nada. Então eu vou colocar aqui a nossa palavra reservada, função, e eu vou chamar de inicializar tabuleiro. Vou colocar aqui o meu par de parênteses, e aí eu vou fechar aqui, eu vou abrir aqui o nosso par de chaves. Aqui dentro, então, eu vou inicializar o nosso tabuleiro. Perceba, é um procedimento. Por quê? Não recebe, não retorna, não vai ter nenhum retorno. Eu simplesmente preciso inicializar o meu tabuleiro. Eu vou colocar aqui alguns comentários. Toda vez que a gente cria aí funções e procedimentos, que a gente tem aí um novo projeto, é interessante a gente sempre colocar alguns comentários. Isso ajuda durante o desenvolvimento do código, especialmente se a gente for resolver aí um problema um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais extenso. Você vai ver que no final nós teremos algumas centenas de linhas de código aqui. Então, o que eu vou colocar aqui como comentário? Este procedimento inicializa nossa matriz. E aí, vamos relembrar algumas coisas importantes aqui. Olha só. F significa fechado. A, e aí eu já vou colocar direto aqui o significado. Aberto. O asterisco significa bomba. E eu estou utilizando aqui o sinal de mais para indicar que não é bomba. Agora, nós teremos então um número para indicar a quantidade de bombas vizinhas. No início, nós não temos nenhuma bomba vizinha, concorda? Então, eu vou inicializar com o valor 0. 0 bombas vizinhas. Por que isso aqui é importante? Eu quero inicializar o meu tabuleiro, certo? Eu vou precisar inicializar, então, todas as posições fechadas. Nenhuma posição vai ser bomba, nós ainda vamos sortear as bombas. E todas as posições terão 0 bombas vizinhas. Então, nós vamos inicializar nosso tabuleiro aqui. Nosso tabuleiro é uma matriz, concorda? Para uma matriz eu tenho índices de linha e coluna. E eu vou precisar frequentemente dessas variáveis de linha e coluna. Então, eu também vou colocar aqui como variáveis globais. Tipo inteiro. E aí eu vou chamar de linha e coluna. Então, essas variáveis eu vou utilizar sempre que eu precisar percorrer o meu tabuleiro. Vamos, então, colocar aqui agora o nosso para, a nossa repetição. Então, olha só. Para, linha começando em 0, linha indo até menor que. Vamos fazer o nosso código bem genérico. Eu poderia colocar aqui 10, mas olha só. Depois que o nosso jogo estiver pronto,
Não vai ser interessante se a gente quiser, se a gente puder alterar o tamanho. Agora eu quero uma matriz 20 por 20, eu quero uma matriz 30 por 30. Então, vamos criar aqui uma outra variável chamada tamanho e vamos inicializar essa variável com o tamanho do nosso tabuleiro. Então, perceba, o valor dessa variável é a dimensão da minha matriz. E aí, eu não vou colocar diretamente 10, eu vou colocar aqui a minha variável tamanho. Opa, é ponto e vírgula mesmo. E agora, linha mais para o nosso incremento. Aqui dentro agora, ok, eu gerei os índices das linhas. Vamos colocar o nosso segundo para as colunas. Então, coluna também começa com 0. Coluna vai até menor que tamanho, lembrando, porque menor que tamanho? Nosso tamanho é 10. Mas o primeiro índice é o 0. Então, nós temos índices de 0 até 9, ok? E agora, coluna mais. Pronto, eu tenho aqui agora 2 repetições. Eu preciso inicializar o meu tabuleiro. Então, olha o que eu vou fazer. Tabuleiro, lembra, é uma matriz. Então, a minha matriz tabuleiro, na posição linha, coluna, vai receber. E aí, qual o tipo do nosso tabuleiro? Olha só, o nosso tabuleiro, a nossa matriz é do tipo cadeia. Então, eu preciso inserir aqui, eu preciso inicializar com uma cadeia de caracteres. E aí, quando eu estou inicializando o meu tabuleiro, todas as posições estão abertas ou fechadas? Estão fechadas. Todas as posições não são bombas. E, como não são bombas, todas as posições possuem 0 bombas vizinhas. Então, olha só. Eu acabei de inicializar o meu tabuleiro. Se eu chamar esse meu procedimento inicializar tabuleiro aqui dentro, vamos tirar esse escreva daqui, a gente não precisa dele. Se eu chamar ele aqui dentro de início agora, nós já teremos todo o nosso tabuleiro inicializado, indicando que todas as posições estão fechadas, todas as posições não são bombas e todas as posições possuem 0 bombas na vizinhança. Eu vou chamar ele aqui para a gente ir testando conforme a gente vai fazendo. E aí, para evitar errar, isso costuma ser muito comum, eu vou copiar o nome aqui, Ctrl C, e eu vou colar ele aqui dentro. Lembrando de colocar aqui o nosso par de parênteses. Preciso passar alguma coisa aqui? Não preciso passar nada. Por quê? Eu estou utilizando aqui o nosso tabuleiro, que é uma variável global. Eu estou utilizando as variáveis linha e coluna, que também são variáveis globais. É um procedimento, não tem retorno e não recebe nenhum parâmetro. Uma prática muito interessante quando você está programando é vá sempre testando o que você está fazendo. Eu acabei de fazer o inicializar, certo? Como que eu descubro se o inicializar está correto? Nós precisamos imprimir o nosso tabuleiro ou imprimir o nosso jogo, certo? Vamos fazer então esse procedimento? Perceba, novamente será um procedimento. Por quê? Eu não vou precisar retornar nada, eu simplesmente quero imprimir o tabuleiro na tela. Então, eu vou colocar aqui a nossa palavra reservada, função, e aí eu vou chamar de, perceba que eu vou obedecer esse padrão aqui, inicializar, imprimir. Então, imprimir tabuleiro. Novamente, as nossas variáveis são globais, então eu não vou precisar receber nenhum parâmetro, e aqui novamente eu vou ter 2 repetições. Então, eu vou colocar aqui para linha começando em 0, linha indo até menor que tamanho, linha mais. Tenho aqui, então, o primeiro para a gente acessar as linhas. Vou colocar agora os nossos índices de coluna. Coluna igual a 0, coluna, vai até menor que tamanho, coluna mais. Agora, um detalhe muito importante aqui. O que eu vou imprimir é uma cadeia de caracteres, certo? Então, olha só o que eu vou fazer. Escreva, e aí eu quero imprimir aqui uma cadeia, certo? Qual o nome da nossa matriz? Tabuleiro. Nós temos aqui uma matriz. Esse tabuleiro é uma matriz, então eu preciso indicar os índices de linha e coluna. Eu quero imprimir a cadeia que está na posição
linha, coluna. Porém, eu não quero imprimir apenas isso aqui, eu quero colocar um espaço, porque senão nós teremos aí uma sequência de caracteres de 10 colunas alinhadinhos, todos grudados, e a gente não vai conseguir distinguir entre um e outro, ok? Outro detalhe importante, eu preciso saltar uma linha. Lembra como que a gente imprime o conteúdo de uma matriz? Esse nosso para vai imprimir uma linha. Perceba, eu fixei aqui linha 0, coluna vai variar. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 9. Eu quero então saltar uma linha para imprimir a outra linha embaixo. Então, escreva, e aqui eu vou simplesmente saltar uma linha. Como que eu faço isso? Ctrl+N. Simplesmente fazendo isso aqui, nós já temos aqui, eu vou colocar aqui um comentário. Procedimento para imprimir o tabuleiro. Ou vamos mudar aqui um pouquinho, para imprimir nosso campo minado. Perceba que por enquanto não vai ter a cara de campo minado não. Mas esse procedimento é um procedimento que a gente vai trabalhar bastante nele, alterando conforme a gente for construindo aí o nosso jogo. Eu vou então novamente copiar o nome do meu procedimento e eu vou colocar na sequência. Então primeiro eu inicializo o tabuleiro para depois imprimir o meu tabuleiro. Pronto. Agora, olha só o que vai acontecer. Eu vou puxar aqui o console, aqui para cima. Se eu executar o jogo, olha só, eu estou inicializando o tabuleiro, depois eu estou imprimindo. Olha o que nós teremos. Eu vou executar aqui o jogo. E olha que interessante. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. E se você contar as colunas, nós temos 10 colunas. Como eu disse, nós temos aqui uma matriz de cadeia, uma matriz de strings. Olha só, cada posição ela está fechada, não é uma bomba e ela possui 0 bombas vizinhas. Perceba que esse padrão se repete para todas as posições. Agora, ok, nós temos a nossa matriz, eu já consegui inicializar a nossa matriz e eu tenho então uma prévia da impressão. Essa impressão vai mudar bastante durante a execução do nosso jogo. O que eu preciso fazer agora? Não existe nenhuma bomba no nosso campo minado, certo? Então, a próxima coisa que a gente vai ter que fazer é sortear bombas. E aí, como que a gente sorteia bombas? Eu tenho aqui uma matriz, um tabuleiro, com 10 linhas e 10 colunas, certo? Índices de 0 a 9. A gente vai sortear 2 números entre 0 a 9. O que significa esses 2 números? Eu vou sortear um número para a linha e um número para a coluna. Nessa posição sorteada, eu vou colocar uma bomba. Então aqui a gente vai ter que importar algumas bibliotecas, mas vamos por partes. Também será um procedimento, a gente não precisa retornar nada. Então, vou colocar aqui procedimento que sorteia bombas. E aí, na verdade, eu vou colocar aqui um comentário de várias linhas, porque aqui nós teremos um parâmetro. Então, asterisco, asterisco, barra. Pronto, procedimento que sorteia bombas. Recebe como parâmetro a quantidade de bombas que deve ser gerado. Então, eu vou receber aqui um parâmetro. Que parâmetro é esse? A quantidade de bombas. Bombas que eu quero gerar. Então, se eu passar o número 5, significa que eu quero gerar 5 bombas. Se eu passar o número 10, significa que eu quero gerar 10 bombas. Eu vou então criar aqui, colocar aqui a minha palavra reservada, função, e eu vou chamar esse procedimento de sortear bombas. E aí, como eu mencionei, nós vamos receber um inteiro aqui. Tipo inteiro quantidade. Eu posso dar o nome que eu quiser. Eu estou chamando de quantidade para ficar mais representativo. É a quantidade de bombas que eu quero sortear. Eu vou criar aqui 2 variáveis locais. Eu não preciso sortear os índices de linha e coluna. Então, inteiro, para diferenciar das nossas variáveis globais, linha e coluna, eu vou chamar de L e C, ok? Agora, olha só. Eu preciso sortear 2 números. Lembra como que a gente faz isso? Para fazer o sorteio de números, eu preciso importar a biblioteca útil. Lembra? Nós já utilizamos ela em algumas aulas anteriores. Então, aqui em cima,
eu vou fazer isso aqui, olha. Inclua biblioteca, e aí eu preciso colocar o nome da biblioteca que eu quero incluir. Neste caso, ela se chama útil. Então, é essa biblioteca que eu quero incluir, porque a nossa função para sortear números está aqui dentro. Vamos voltar então aqui no nosso procedimento, e agora então vamos colocar aqui o nosso para, e aí eu posso utilizar qualquer uma das variáveis globais, linha ou coluna, porque eu vou repetir essa quantidade de vezes aqui. Então eu posso utilizar qualquer uma delas. Eu vou utilizar aqui a variável linha, começando em 0, linha vai até menor. Na verdade eu posso começar em 0 ou com 1, porque nesse caso eu quero a quantidade, eu não vou utilizar a linha para acessar a matriz. Eu quero contar essa quantidade de vezes. Então eu vou até menor ou igual que quantidade com incremento de 1 em 1. Pronto. Então, eu vou de 1 até a quantidade. Pode ser de 0? Pode. Nesse caso, não colocaria o igual. Então, de 0 até menor que quantidade. Eu quero contar essa quantidade aqui. O que nós vamos fazer aqui dentro? Olha só. L vai receber... Como que eu sorteio o número agora? O nome da minha biblioteca, útil, ponto. Perceba que acabou de aparecer aqui agora todas as funções ou procedimentos que existem dentro da biblioteca útil. E aí, olha o que nós temos aqui, sorteia. É esta aqui que nós vamos utilizar. E aí perceba que nós passamos para essa função útil.sorteia, nós passamos 2 parâmetros. Quais parâmetros são esses? O limite mínimo e máximo que define o intervalo de números que eu quero sortear. Eu não quero números nesse intervalo aqui, olha só, eu vou colocar um comentário, eu quero números entre 0 até 9, certo? Então, o meu mínimo vai ser o 0. Eu posso passar diretamente aqui o 0. Qual vai ser o máximo? Lembra que nós temos uma variável que determina ali o tamanho do nosso tabuleiro, chamada tamanho? Porém, tem um detalhe aqui. Essa nossa variável, olha só, vamos relembrar. Ela tem o tamanho 10, porque a dimensão do meu tabuleiro é 10 por 10. Se eu passar aqui tamanho, pode ser que ele sorteie o número 10. E o 10 não faz parte dos nossos índices, então eu vou colocar 10 menos 1. Por que eu não coloco aqui diretamente 9? Porque quando eu alterar o meu tabuleiro, eu vou ter mais linhas e mais colunas. E aí nós vamos ficar restrito a apenas uma parte do tabuleiro. Então, tamanho menos 1. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa para a nossa variável C, porque agora eu quero sortear o índice para a coluna. Então, o nome da biblioteca, útil.sorteia, mínimo 0 e o nosso máximo, tamanho menos 1. Ao terminar isso aqui, olha só, eu já tenho um número sorteado entre 0 e 9 para a linha e um sorteado entre 0 e 9 também para a coluna. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso acessar o meu tabuleiro, na posição LC, que foi sorteado, e aqui dentro, olha só, eu vou colocar um comentário aqui. Nós temos nessa posição do tabuleiro algo desse tipo, certo? A posição está fechada, não é uma bomba e possui 0 bombas na vizinhança. Eu preciso trocar esse sinalzinho de mais por um caractere. Então, trocar o mais por um asterisco. É o asterisco aqui no meu jogo que eu estou criando, é o asterisco que indica bomba. Então eu preciso trocar esse sinal de mais por um asterisco, eu preciso substituir. E aí, como que a gente faz isso? O que eu tenho aqui é uma cadeia, certo? Quando você tem dúvidas desse tipo aqui, você tem uma cadeia e você quer substituir alguma coisa ali. Utilize a ajuda do próprio Portugal Studio, não reinvente a roda. Pesquise o que já existe. Olha só, eu vou clicar aqui nessa interrogação e aí perceba que ele já abriu até a última consulta que eu fiz aqui, que foi de tipos. Mas olha só, nós temos aqui linguagem Portugal, você pode tirar dúvidas da linguagem Portugal e nós já temos uma série de bibliotecas. Nós utilizamos a biblioteca útil, olha ela aqui. Abrindo essa cruzinha, guarde número de colunas, número de elementos, número de linhas, olha aqui o sorteia.
Então aqui a gente consegue entender como que funciona a sorteia. Ela recebe um inteiro mínimo e um inteiro máximo. O que ela retorna? Um número sorteado entre mínimo e máximo. Nós queremos agora, vamos voltar no nosso campo minado, nós temos uma cadeia, certo? Vamos procurar então a biblioteca para texto. Olha só, tem aqui um texto. Será que tem alguma coisa para trocar ou substituir? Caixa alta, caixa baixa. O que significa isso aqui? Caixa alta, caixa baixa. Converter para maiúsculo ou minúsculo. Extrair subtexto. Olha, se a gente precisar extrair alguma coisa, nós já temos um aqui. Número de caracteres, o tamanho da string, a quantidade de caracteres. Obter caractere, posição do texto, preencher. Opa, olha isso aqui. Substituir. Vamos olhar essa função? Perceba que talvez ela sirva para a gente. Então, olha só, é uma função. Função cadeia. Ela retorna para a gente uma cadeia, provavelmente a cadeia alterada. Olha só, retorna a cadeia resultante da substituição. O que ela recebe como parâmetro? Uma cadeia, um texto a ser pesquisado e um texto a ser substituído. Então, perceba que isso aqui vai servir para a gente. Olha só. A cadeia onde eu quero pesquisar é exatamente a nossa posição LC da nossa matriz. O texto que eu quero pesquisar pelo sinal de mais. É o caractere que eu quero substituir. E eu quero substituir o sinal de mais por qual caractere? A cadeia que vai ser utilizada para substituição. É o asterisco. Então, esta função vai servir para a gente. Eu vou voltar aqui então. E aí, o que eu vou colocar aqui na frente? Lembrando, essa função ela está dentro da biblioteca texto. Então, vamos importar também a nossa biblioteca texto. Inclua biblioteca texto. Lembrando que você precisa escrever o nome dela aqui exatamente como está aqui, tá? Perceba. O primeiro caractere é maiúsculo e o restante é minúsculo. Se eu colocar aqui texto minúsculo, isso vai dar erro, ele não vai encontrar. Então, você tem que escrever o nome certinho, ok? Agora, então, que eu já incluí a biblioteca texto, vamos voltar aqui, então, no nosso procedimento sorteia bombas. E aí, olha o que eu vou fazer. Como que a gente sorteou os números? O nome da biblioteca, texto, ponto. Olha que interessante. Já apareceu aqui. Nós queremos, então, substituir. Se eu digitar S, ele já vai filtrar para mim. Substitua. Então, eu quero substituir qual cadeia? É exatamente essa cadeia aqui, perceba. Eu quero substituir tabuleiro na posição LC. Então, perceba, eu estou passando como parâmetro para essa função a cadeia que eu tenho nessa posição do meu tabuleiro. Então, qual a cadeia que eu quero pesquisar? Ou, dizendo em outras palavras, qual a cadeia que eu quero substituir? Eu quero substituir o sinal de mais, concorda? Então, eu vou colocar aqui o sinal de mais. Olha, aonde você encontrar o sinal de mais, substitua por essa cadeia aqui. E aí, qual é a cadeia que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui, então, o que representa a bomba? O meu asterisco. Então, toda vez que nessa cadeia ele encontrar um sinal de mais, ele vai substituir por um asterisco. Quantas vezes ele vai fazer isso? Uma única vez, porque como fui eu que montei esse padrão, eu tenho certeza que aqui dentro eu tenho apenas 3 caracteres. Quantos sinais de mais eu tenho aqui? Apenas um, ok? E se acontecer, olha só um detalhe importante, e se acontecer da função sorteia gerar a mesma linha e a mesma coluna? Como assim? Imagine que na primeira vez gerou linha 1, coluna 3. Eu vim e substituí o sinal de mais pelo asterisco. Foi de novo, gerou. Aí lá no final gerou de novo, linha 1, coluna 3. Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Eu preciso verificar se essa posição já é uma bomba, então perceba que é um processo um pouquinho mais complicado. Nós não vamos fazer agora. Você pode fazer no futuro, depois que a gente terminar, se você quiser fazer isso, ok? Então, se gerar a mesma posição, linha 1, coluna 3, vai ter um sinal de mais aqui? Não, não vai ter. Ele vai fazer alguma substituição?
Não, ele não vai fazer nenhuma substituição. E perceba que isso aqui é uma função? Sim, é uma função. O que garante isso para a gente? Olha só. Retorno, cadeia. A cadeia, o que ele retorna? A cadeia resultante da substituição. Então, eu vou pegar a cadeia resultante da substituição, que a função vai me retornar, e eu vou salvar onde? Na mesma posição. Então, perceba, eu estou trocando a cadeia que eu tinha nessa posição. Ao invés de ter um f mais 0, eu vou ter então um f asterisco 0. Então, agora nós teremos bombas no nosso tabuleiro, ok? Como que eu tenho certeza se isso aqui está funcionando? Olha só, eu acabei de fazer um procedimento sorteia bombas, certo? Como que a gente testa se ele está funcionando? Muito simples. Novamente eu vou vir aqui dentro do nosso procedimento início e eu vou chamar o sorteia bombas. Ctrl C, só que aí eu não vou colocar depois do imprimir, eu vou colocar antes. Por quê? Eu quero ver se tem bombas no nosso tabuleiro. E aí ele está indicando um erro aqui. Por que ele está indicando um erro? Olha só, o nosso procedimento sortear bombas recebe a quantidade de bombas que eu quero sortear. Então, eu vou colocar aqui dentro, e aí pode ser um número fixo. Eu vou colocar aqui 10. Ou eu posso usar a dimensão da minha matriz. É uma matriz 10 por 10. Vamos usar então aquele nosso tamanho. Ah, mas eu quero mais bombas. Então pode colocar diretamente aqui um número. 10, ou 15, ou 20. Opa! Lembrando que quanto mais bombas você colocar, mais difícil é para o usuário ganhar. Vamos ver se ele realmente está sorteando as bombas? Eu vou executar aqui. E aí, olha que interessante. Vamos contar quantas bombas nós temos aqui? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então perceba que aqui ele gerou exatamente 10 bombas, então não teve nenhuma repetição. Porém, olha como tem umas bombas juntinhas aqui, olha. Então, poderia ocorrer uma repetição, por exemplo, sortear novamente esse mesmo índice de linha e coluna. E aí nós não teríamos 10 bombas, nós teríamos 9 bombas ou 8 bombas. Depende da quantidade de repetição que ocorre, ok? Agora eu te pergunto, o meu jogo está pronto para a gente iniciar então jogando? Ou resolver o processo de jogar? Ainda não. O que está faltando? Olha só, perceba o passo a passo lógico do que a gente fez. Nós inicializamos o nosso tabuleiro, todas as posições fechadas, não são bombas e 0 bombas vizinhas. Nós sorteamos bombas, então agora nós temos bombas aqui. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa atualizar esse indivíduo aqui, o terceiro caractere. Ou seja, a gente precisa fazer uma função que vai contar a quantidade de bombas vizinhas para cada posição e vai atualizar esse valor aqui. Então, tem vários detalhes importantes aqui. Vamos parte por parte. Vamos começar, então, o nosso procedimento. Esse nosso procedimento ele pode se chamar contar bombas vizinhas. E aí, novamente, ele não vai retornar nada. Então, eu vou colocar aqui um comentário. Procedimento para contar a quantidade de bombas na vizinhança para cada posição. Então é por isso que vai ser um procedimento. Ele vai contar a quantidade de bombas na vizinhança de cada posição. E aí, para fazer esse procedimento aqui realmente funcionando, nós vamos ter que desenvolver algumas funções adicionais. Mas vamos por partes. Função, e aí eu vou chamar então essa função de contar bombas vizinhas. Perceba que eu gosto de utilizar o padrão de sempre minúsculo com a primeira letra da segunda palavra maiúsculo e aí a primeira letra de cada palavra a partir da segunda com maiúsculo. Isso facilita bastante a leitura, ok? Uma outra ideia é, você pode utilizar um underline e letras minúsculas. Perceba que fica muito mais fácil para ler o nome da função ou do procedimento. Então aqui eu quero percorrer todo o meu tabuleiro contando as bombas vizinhas, certo? Para adiantar um pouquinho, nós vamos precisar de 2 paras. Então eu vou copiar aqui do imprimir tabuleiro. Eu vou copiar esse trecho. Muita atenção na hora de copiar e colar
a maioria dos erros aparecem nesse momento, ok? Vou colar. Então, nós temos aqui linhas e colunas. Temos 2 pares. Eu vou tirar esse trecho daqui, a gente não vai precisar. Eu não quero imprimir nada aqui. E aqui dentro agora, olha só, nós vamos então pegar a posição do nosso tabuleiro e vamos contar quantas bombas cada posição tem na sua vizinhança, certo? Se eu quero contar, eu vou criar uma variável local para a gente contar. Inteiro, e eu vou chamar de quantidade. E aí o que nós teremos aqui dentro agora? Eu preciso verificar para cada posição, linha e coluna, se a posição acima, a posição abaixo, a posição à direita e a posição à esquerda, se é uma bomba. Então nós teremos 4 linhas aqui que será mais ou menos assim, olha. Quantidade vai receber o retorno. Eu vou precisar de uma outra função. Por quê? Eu preciso olhar para linha e coluna e descobrir se é uma bomba. Então, lembra, o ideal é que cada função e procedimento resolva um problema específico. Então, aqui eu quero contar a quantidade de bombas. E aí está fazendo falta aqui para mim agora uma função que me diga se essa posição linha e coluna é uma bomba. Lembra, a gente vai precisar trabalhar com texto, verificar se a posição de índice 1 se é um asterisco. Então, eu vou fazer uma pausa aqui e eu vou fazer aqui em cima agora uma outra função. Vou colocar novamente um comentário. Função que verifica se uma posição é bomba ou não. Então, se ela retornar 1, significa que é bomba. Se ela retornar 0, não é bomba. Perceba que eu estou utilizando 0 e 1 como verdadeiro e falso. 1 é verdadeiro, é bomba. 0, falso, não é bomba. Vamos então criar aqui a nossa função. Função, sem acento. O que eu vou retornar? Eu vou retornar um inteiro. E aí eu vou chamar essa função de bomba. E aí, olha só, tem alguns detalhes interessantes aqui. O primeiro, nós teremos um retorno. O segundo, eu quero olhar se uma determinada posição é bomba. Então, eu vou ter aqui um inteiro L e um inteiro C, linha e coluna. Eu quero verificar se essa posição específica é uma bomba. Aí, olha como que é a programação. A gente esbarra em outro problema aqui. Olha só. Quando eu chegar aqui na primeira posição, eu vou chamar aqui a minha função bomba. Só que aí nós vamos definir uma ordem. Lembra, eu tenho que olhar quem está acima, abaixo, à esquerda e à direita. Então eu tenho linha 0, coluna 0. Quem é que vai estar acima? Eu não vou mexer na linha, então é linha menos 1. Linha menos 1. E qual que é a coluna? Coluna 0. Então, vamos lá, olha só. Para você entender isso melhor, no meu tabuleiro. Linha 0, coluna 0, certo? Quem é que está acima? Perceba, eu não estou mexendo na linha. É linha menos 1. Se eu tivesse aqui 0, 1, 2, 3. Linha 3, coluna 0. Quem é que está acima? Não é a linha 2? Então, é linha menos 1. Eu estou pegando quem está acima. Porém, se eu estiver na linha 0, coluna 0, tem alguém em cima? Não, não tem ninguém. Então, perceba, eu estou fazendo a chamada, eu preciso fazer a chamada, porque quando eu estiver no meio da minha matriz inteiro, eu vou ter alguém em cima, embaixo, à direita e à esquerda. Então, esse linha menos 1 vai dar aqui um índice negativo, menos 1. Eu preciso tratar ele. Quando chegar aqui, tem alguém nessa posição? Não tem. Então, eu vou fazer outra função. Perceba, programação é desse jeito. A gente vai destrinchando os problemas que a gente tem para resolver, até que eles fiquem bem pequenos. E aqui vai ser outra função. Função que verifica se uma coordenada é válida. Novamente, 1 é válida. 0 não é válida. E aí essa função a gente resolve, a gente mata ela aqui de uma vez, olha só. Função sem acento, o retorno novamente será inteiro e eu vou chamar essa função de
é válida. E aí, esta função ela vai ser bem simples. Olha só, eu vou receber aqui um índice inteiro L, inteiro C, um índice de linha e coluna. Eu basicamente preciso verificar se esse índice de linha e coluna está entre 0 e o tamanho menos 1 do nosso tabuleiro. Então, se... E aqui nós vamos fazer o nosso teste. Olha os operadores que a gente vai precisar aqui agora. Lembra dos operadores relacionais e os operadores lógicos? Quando que esses índices aqui são válidos? Quando L for maior ou igual a 0 e L for menor que tamanho. Lembra, minha matriz tem tamanho 10, mas o último índice é 9. Então, L tem que ser maior ou igual a 0 e menor que tamanho. E coluna também tem que ser maior ou igual a 0 e coluna também tem que ser menor que tamanho. Olha só, esse é o nosso teste. Se isso aqui for verdadeiro, se linha for maior ou igual a 0 e menor que tamanho, e coluna for maior ou igual a 0 e menor que tamanho, significa que os índices são válidos. Então, retorne 1. Olha aqui, tá vendo como que os comentários refletem exatamente o que a gente está fazendo? Retorna 1. Por que está sublinhado de vermelho? Porque tem alguma situação que eu ainda não estou retornando. Qual situação? Quando o meu teste for falso. Então, quando o meu teste for falso, retorne 0. Eu posso até reforçar isso aqui. Olha, não é válido. E aqui também eu posso fazer isso aqui, olha. É válido. Então perceba, resolvi um problema. Acabei de finalizar a minha função que, dado um índice, diz... Um índice que eu estou falando é um índice para a nossa matriz, as coordenadas, linha e coluna. Dadas as coordenadas de linha e coluna, diz se é uma coordenada válida ou não. Vamos agora voltar aqui para verificar se é uma bomba. Por quê? Antes de fazer qualquer teste, eu preciso descobrir se é uma coordenada válida. Então, olha só. Se... E aí eu vou colocar aqui dentro o nosso teste agora. Qual teste que eu quero fazer? É válida. É válida. E aí, quem que eu quero descobrir se é válido? O nosso L e o nosso C. Qual que é o retorno válido? 1. Então, é válida, LC é igual a 1. Se retornar 1, o que significa? Significa que essa coordenada é válida e eu posso verificar se é uma bomba. Se retornar algo diferente de 1, o que vai ser? Vai ser o 0. O 0 significa que não é uma coordenada válida. Então, eu não vou fazer nada. Ou eu retorno um inteiro, certo? Retorne, o que eu vou retornar? 0. Não é bomba. Por que eu posso retornar 0? Porque o 0 não vai fazer diferença nenhuma. Diz para mim que não é bomba. E aí o que importa para mim? Importa descobrir se é uma bomba. Então, se a coordenada não for válida, eu vou retornar 0. Não é bomba ou é inválida. Se isso aqui acontecer, agora eu vou trabalhar aqui dentro. E aí o que eu vou fazer aqui dentro? Eu preciso fazer aqui um outro teste. Que teste que eu preciso fazer aqui agora? Eu já descobri que eu tenho uma coordenada válida, certo? Eu preciso pegar a cadeia que está nessa coordenada e descobrir se ali dentro tem um asterisco, ou mais especificamente na posição 1. E aí como que a gente faz isso? Bom, a princípio eu não tenho ideia. Então vamos na ajuda, vamos novamente olhar texto. Aqui na nossa biblioteca texto. Caixa alta não, caixa baixa não, extrai não, eu não quero extrair nada, eu não quero o número de caracteres. Posição texto. Vamos olhar essa função, ela pode ser útil. O que faz essa função? Posição texto recebe uma cadeia, na verdade recebe 2 cadeias e uma posição inicial. Então vamos entender o que ela faz. Olha só a descrição. Procura por um texto dentro de uma cadeia e caso encontre, retorne a posição da primeira ocorrência. Perceba que é exatamente isso que a gente quer fazer, olha. Procurar por um texto dentro de uma cadeia. Eu quero procurar por um asterisco dentro de uma cadeia. É exatamente isso que eu quero fazer, então ela vai servir. O primeiro texto
é o texto que será procurado, então é o nosso asterisco. O segundo texto é a cadeia da qual o texto será procurado, então aqui é o texto que está na nossa matriz. E a posição inicial? O que é a posição inicial? Posição inicial a partir da qual o texto será procurado. Bom, nós poderíamos colocar 0, mas como nós estamos procurando por uma bomba, ou seja, por um asterisco, esse asterisco só vai ocorrer no índice 1, certo? Então, eu posso utilizar um índice 1. Isso vai tornar o nosso programa um pouquinho mais rápido. Agora, retorna a posição. Ele retorna a posição da primeira ocorrência do texto, caso seja encontrado. E se não for? Se o texto não for encontrado, ele vai retornar -1. Legal, então essa função vai ser ótima para a gente. Vamos então colocar essa função lá. Para evitar erro, olha o que eu vou fazer. Eu vou copiar ela aqui, Ctrl C, eu vou voltar aqui então, e aí eu vou colocar aqui a nossa biblioteca. Não esqueça que começa com a biblioteca. Texto, ponto. Perceba, por algum motivo ele está mostrando o que eu tenho aqui, o que eu já fiz e não o que está dentro da biblioteca. Não se preocupe, vai funcionar. Ctrl V, então, texto, ponto, posição, texto. E nós temos que passar aqui agora 3 parâmetros. Ah, esqueci quais são os parâmetros, não tem problema. Volta aqui e olha novamente. O primeiro, o texto que será procurado. O segundo, o texto onde eu vou procurar. E o terceiro é o índice a partir de qual posição eu quero iniciar a busca. Então vamos voltar aqui. Eu quero pesquisar por qual texto? Eu quero pesquisar por esse texto aqui. Em qual texto eu quero pesquisar? Na nossa matriz. Tabuleiro, na posição que eu acabei de receber. LC. É nessa posição que eu quero pesquisar. Mas está faltando o último. Eu tenho aqui dentro uma cadeia. A partir de qual posição? Eu poderia colocar 0 aqui, não tem nenhum problema. Porém, se eu colocar 1, vai ficar um pouquinho mais eficiente. Por quê? Olhando aqui para a nossa matriz, perceba, eu nunca vou ter um asterisco na posição 0, no primeiro caractere da minha cadeia. Se tiver um asterisco, ele vai estar na posição de índice 1. Então eu quero começar a pesquisar na posição de índice 1. Lembra o que essa função retorna? Vamos voltar aqui. Ela retorna a primeira ocorrência do texto, um índice, ou -1 se não encontrar. Então, olha o que eu vou fazer. Se o retorno dessa função for diferente de -1, significa que eu encontrei. Se eu encontrei uma bomba, o que eu vou fazer? Olha só, é bomba. Eu vou retornar 1. Retorne 1. Porém, novamente, existe uma situação que eu não estou retornando nada ainda. O índice é válido, mas não é uma bomba. Então, aqui fora, nós teríamos aqui um senão. O que eu vou colocar nesse senão? Retorne 0. A posição é válida, mas não é uma bomba. Então, nesse caso aqui, eu tenho certeza que não é uma bomba. Não é uma bomba. E nesse caso aqui, eu tenho certeza que é uma bomba. Perceba, vou chamar a sua atenção aqui para um detalhe. Perceba como que a programação, uma coisa vai levando a outra. Nós estamos querendo contar bombas vizinhas. Este procedimento que foi pausado, ele está parado aqui, nós precisamos desenvolver este aqui, descobrir se uma posição é bomba ou não. Para descobrir se é bomba ou não, a gente precisou descobrir se esses índices eram válidos ou não. Então, nós fizemos essa função que diz se o índice é válido ou não. Finalizamos essa função que diz se é uma bomba ou não. Agora, perceba que o é bomba, eu estou utilizando ele aqui, ó, é bomba. Ele vai retornar 0 ou 1. Então, eu vou somar com o que eu já tenho aqui na minha variável. E eu vou repetir essa linha 4 vezes. Por que 4 vezes, Wagner? Você já vai entender o porquê. Olha só. Imagine que eu peguei essa posição aqui, ó, linha 1, coluna 1, certo? Quem está acima não é linha -1 com a coluna 1? Então, linha -1 com a coluna 1. Então, acima. Agora, linha 1, coluna 1. Quem está abaixo não é linha +1? Então, aqui eu vou colocar linha +1. Perceba que eu não estou alterando. E aqui eu coloquei errado, não é 0, me desculpem, é coluna.
Ctrl C, e aí eu vou substituir todos aqui. Pronto. Então, linha menos 1, coluna, linha mais 1, coluna, então esse aqui é abaixo. Agora, olha só, linha 1, coluna 1. Peguei quem está acima, peguei quem está abaixo. Quem está à direita é linha 1, coluna mais 1. Então, agora eu tenho a minha linha fixa e eu vou somar mais 1 na coluna, porque eu quero pegar quem está à direita. À direita. Consequentemente, esse aqui vai ser quem? Vai ser a esquerda. E aí, novamente, é linha e você já deve ter matado a charada, que vai ser coluna menos 1. Então, se eu estou aqui na linha 1, coluna 1. Linha menos 1 eu pego quem está acima, linha mais 1 eu pego quem está abaixo. Coluna mais 1 eu vou pegar quem está à direita, coluna menos 1 eu vou pegar quem está à esquerda. Ah, mas e quando gerar os índices inválidos, que é na borda? Não se preocupe, a nossa função é bomba. Aqui dentro está verificando se cada um desses índices são válidos ou não, ok? Vamos continuar aqui agora. Olha só, quando chegou aqui na linha 111, perceba que nós já ultrapassamos uma centena de linhas. Aqui eu já descobri quantas bombas eu tenho para a vizinhança linha e coluna, certo? Que seria, por exemplo, linha 1, coluna 1. Eu olhei os 4 vizinhos e eu já descobri quantas bombas eu tenho aqui. Eu preciso agora pegar essa quantidade e colocar, alterar lá a nossa matriz. Perceba, eu tenho aqui um 0. Ah, eu descobri que tem uma bomba. Eu preciso trocar esse 0 por 1. E aí, como que nós fazemos isso? Lembra que nós já utilizamos uma função substituir quando nós criamos as bombas? Vamos relembrar o que nós fizemos aqui, olha só. Sortear as bombas. Eu estou, então, pegando o texto da posição LC, estou substituindo o mais pelo asterisco, ou seja, eu estou colocando aqui uma bomba. É exatamente isso aqui que a gente vai fazer. Perceba que é uma função, ela retorna o texto alterado. Vamos, então, fazer isso aqui. Então, tabuleiro na posição linha, coluna, vai receber, e aí, novamente, a nossa biblioteca texto, ponto, substituir. E aí, novamente, nós temos que passar aqui 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é em qual cadeia eu vou fazer a pesquisa. Então, eu quero pesquisar nessa cadeia aqui. Tabuleiro, linha, coluna. Então, eu quero pesquisar na cadeia de caracteres que está nessa posição da minha matriz. O que eu quero pesquisar? Lembra que nós temos um formato aqui? Quando eu inicializei a minha matriz, eu disse que essa matriz, cada célula dessa matriz possui quantas bombas vizinhas? Exato, 0. Então, eu quero pesquisar pela ocorrência do 0. Encontrei o 0, eu quero substituir por quem? Olha que aqui tem um detalhe interessante, olha só. Eu não posso colocar diretamente aqui a minha variável quantidade, porque se eu tentar fazer isso aqui, vai dar erro. Por quê? Ele espera que, olha só, vou voltar aqui em ajuda, tenho aqui a função substituir. Olha só, ela recebe uma cadeia de caractere, que é onde eu vou pesquisar. Ela recebe qual a cadeia eu quero pesquisar. Nesse nosso caso, é o número 0. E a cadeia que eu quero substituir. Então, perceba que ela recebe como parâmetro 3 cadeias. E aí, o que nós temos aqui no terceiro parâmetro? Quantidade. Quantidade é um número. E aí, nós precisamos, então, converter, transformar, fazer alguma coisa para esse valor se transformar em texto. Como que a gente faz isso? É muito simples. Basta colocar aqui um par de aspas duplas e um sinal de mais. Nossa, mas o que está acontecendo aqui? O par de aspas duplas indica que é texto, certo? Então, eu tenho um texto vazio mais quantidade. Eu estou adicionando a essa quantidade de texto o valor dessa variável. Então, se essa variável aqui tiver o valor, por exemplo, 2, eu vou ter aqui um texto vazio mais 2, eu vou ter o texto 2. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, ok? Eu estou concatenando um número em uma string, em uma cadeia de caracteres vazia. Então, nós estamos quase concluindo essa nossa função. Bom, eu não consigo fechar essa abinha, deixa eu ver se eu consigo expandir aqui. Pronto, excelente, ok.
Quando for necessário, então, eu volto para a tela normal. Então, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou concatenando e aí o que falta? Eu vou dar Enter. Aqui está faltando uma coisa extremamente importante, olha só. Para a primeira vez, linha 0, coluna 0. Então, eu contei a quantidade de bombas. Perceba que eu preciso do sinal de mais aqui, ok? Por quê? Se eu não colocar o sinal de mais, se eu tiver na esquerda, se eu não tiver nenhuma bomba, ele vai retornar um 0. Se eu simplesmente fizer isso aqui, eu vou perder a soma que eu fiz aqui e eu vou ter aqui apenas 0, ok? Então eu preciso acumular essa soma. Verificar o cara acima, abaixo, à direita e à esquerda. Salvei então essa quantidade de bombas aqui. A minha variável quantidade precisa retornar para 0. Por quê? Quando o meu para for para a próxima posição, eu não estou mais na coluna 0. Agora eu vou olhar para a coluna 1. Então, quantidade novamente vai ter o valor 0. Ok? Eu vou então sair aqui do modo tela cheia. Novamente, será que está funcionando? É fácil da gente descobrir. Eu vou pegar aqui o nome do meu procedimento, Ctrl C, vou colocar ele aqui abaixo, olha só, antes do imprimir, mas depois do sortear bombas, porque eu preciso ter bombas sorteadas. Feito isso, eu vou subir aqui o console um pouquinho, vamos ver se ele está funcionando. Eu vou executar o programa novamente. E aí, vamos dar uma olhada, olha só. Nós temos uma bomba aqui, e aí, olha que agora eu tenho F mais 1. Essa posição não é uma bomba, mas ela tem uma bomba na vizinhança. Novamente, essa posição aqui, ela não é uma bomba, mas tem uma bomba acima. Esta posição também tem uma bomba à esquerda, olha aqui. Esta posição tem duas bombas vizinhas, olha, uma à esquerda e uma abaixo. Vamos ver mais aqui, olha só. Temos uma bomba aqui, então, acima, abaixo, à esquerda e à direita, todos têm o número 1, indicando que tem uma bomba na vizinhança. Este aqui tem 2. Por que 2? Porque tem uma bomba à direita e tem uma bomba acima. Então perceba que o nosso cálculo, a nossa contagem de bombas está correta. E mais uma vez eu chamo a atenção aqui para um detalhe. Eu inicializo o meu tabuleiro, depois eu sorteio as bombas, depois eu conto as bombas vizinhas e aí então eu estou imprimindo o tabuleiro.